Olá, tudo bem com vocês? Como é que estão sendo aí com vocês? Estão conseguindo dar conta das atividades? Estão dando conta do estudo? Estão dando conta dos deveres? É isso aí. Mais um encontro, mais uma aula, o planejamento continua, a programação normal, tá? Aqueles lembretes que a professora Isabel sempre faz com vocês, né? Atenção à organização dos estudos, à organização do material de vocês, o que vocês vão estudar, o tempo. Eu vou estar sempre lembrando isso, tá? Aula de FHCR, a nossa aula 4. Como sempre, vai ficar esse material que a prof sempre usa com vocês, para vocês depois olhar de novo. E também vai ficar o material, a gravação, para escutarem e vocês lendo e entendendo melhor. Aula passada, nós concluímos o capítulo 1, o primeiro capítulo do nosso material, do nosso livro didático. Esse livro que vocês deve estar com vocês em casa, tá? O que a professora vai deixar disponibilizado para vocês lá no plural? Porque as nossas aulas agora vão estar no plural, lá em ensino religioso. Tá? Então, eu estou tentando já me organizar para essas aulas estarem lá. Eu vou acompanhar para saber quantos alunos estão estudando, estão abrindo, estão acompanhando. Isso é muito importante. Que são estes aprendizados que vai fazer com que vocês cresçam e vão adquirindo ainda mais essa concretização, essa realização do ensino, do fechamento do ensino. E nono ano já tem condições, né, de se organizarem para poder dar o seu melhor. Então, primeira coisa para o estudo de vocês, livro, sempre o livro, não dá só para poder escutar o áudio, ver a imagem e ler o PowerPoint, que ele está bem resumido. Hoje a nossa aula eu coloquei mais informações, tá? O nosso assunto hoje vai exigir mais de nós, mais concentração, mais leitura. Mas é importante. Vão estudar FHCR todas as sextas-feiras, lá no teu cronograma, livro do lado, teu materialzinho penal, fazer os teus registros, sublinhe o teu livro, deixa o teu livro marcado, aquilo que é importante, escreva, isso tem que ter, tá? Para depois estarmos conversando e vocês também, à medida que vão surgindo as dúvidas, vocês vamos entrar em contato, vamos achar uma forma de fazer e vocês vão também elucidando essas dúvidas, voltando no livro e estudando. Fechado o nono ano? Então vamos lá. Eu vou deixar lá para vocês, não vou mostrar agora, um gabarito, umas respostas do capítulo 1. Então se você não fez, tem questões lá que é pessoal, precisa de leitura e de reflexão. Mas tem questões lá que tem a ver com o texto, com o estudo, com interpretação. Então, primeiro slide, primeiro material que fica para vocês nono ano, é um gabarito, é o primeiro material que vão ter todas essas questões que tem aqui, tem páginas, tá tudo certinho. Então, vocês vão voltar no capítulo 1, preencher todo o livro preenchido, a não ser aquelas questões que pede aqui no livro, que pede para fazer pesquisas aprofundadas, aquelas não precisam. Mas as que a professora colocou lá no gabarito, vocês vão fazer esta revisão, vão corrigir e vai deixar todo este capítulo prontinho. Então, terminamos capítulo 1. Fechou? Hoje, aula 4, o nosso tema está aqui, religião e ciência. E lá na página 19, vou voltar aqui para o meu material, tá? Aula 4, nonos anos. Esta aula é para o dia 8 de maio, né? Porque nós temos um feriado aí na sexta-feira, dia do trabalho. Então, essa aula vai estar. Talvez a gente disponibilize antes, quem quiser adiantar, enfim. Mas o dia certo é sextas-feiras, dia letivo. O dia que não for letivo, você tira para descanso, para fazer outras coisas da tua necessidade ou estudar outros conteúdos que demandam de vocês mais concentração. Então, todos vocês, meus alunos queridos, precisam acompanhar, fazer as atividades e deixar pronto. Então, hoje nós temos aqui nosso início, né? Que é religião e ciência, capítulo 2, tá aqui. Capítulo 2 do módulo 1.
Estamos exatamente dentro daquilo planejado no início do ano. Nós somos demais, né? E vocês também que faz as coisas acontecer. Então, parabéns para você que está se organizando, parabéns para você que consegue tirar o teu tempo, já se organizou e está levando os estudos muito a sério, porque EAD é muito sério e demanda da gente, né? Disciplina, organização. Então, é amadurecimento também para poder levar adiante. Então, vamos lá. Tem uma frase que está lá na página 18, uma epígrafe, que é assim, eu vou ler para vocês e ela está aqui na nossa lousa, nessa frase, está assim: a ciência sem a religião é paralítica, a religião sem a ciência é cega. Essa frase está lá, é do Einstein, grande cientista, respeitado no mundo da ciência, na metodologia, né? Tudo aquilo que ele falava foi muito, muito respeitado hoje para os meios acadêmicos. E de repente chega essa pessoa que usa sempre a razão para tomar as decisões e ele chega a dizer: a ciência sem a religião é paralítica. Você sabe o que é ser paralítico? Sabe? Pois é. Uma pessoa paralítica é que ela tem dificuldade em alguma coisa, alguma mobilidade dela não está tão completa. Né? Uma pessoa que às vezes tem dificuldade de caminhar, uma perna não está tão assim equilibrada com a outra, um braço. Então, a ciência sem a religião ela é paralítica. Pensa aí, vai, me acompanhe, vai pensando. E ele continua. E a religião sem a ciência, ela é cega. Rapidinho, faz essa reflexão. O que você pensa que o Einstein quis dizer com essa frase? Este homem tão respeitado no mundo da razão, no mundo das coisas que são tudo explicada, tudo comprovado, porque a ciência trabalha com comprovações, com pesquisa, né, com algo concreto, medido, mensurado. E a religião? A religião tem como mensurar a religião de alguém, a vivência religiosa de alguém, a crença de alguém? Dá para mensurar? Não dá, né? Porque nós somos diferentes. Cada um expressa do seu jeito. Uns têm, outros não têm. Mas pensa, se ele chegou a afirmar isso, alguma coisa nos leva a pensar. Então, o nosso novo capítulo, a abertura de um novo capítulo, capítulo 2, nós vamos até a página 23. Então, lá no slide, no PowerPoint que vai ficar para vocês olharem em casa, eu coloquei da página 18 até a página 23. Na aula que vem, eu reviso e faço adiante. E assim vamos caminhando, tá? Caminhando sempre juntos. Primeiro, revisão da atividade do capítulo 1, já está aí para vocês. E segundo, novo capítulo sobre religião e ciência. Então, aqui comigo, vamos lá. Eu estou pedindo aqui que vocês primeiro leiam a página 18 e 19. O livro traz uma contextualização sobre essas duas ideias, ciência e religião, que o Einstein, já começamos lá com a epígrafe do Einstein. Então, nós temos aqui nessa página já algumas indicações por onde nós vamos estar caminhando. Então, nono ano, você, aluno, presta bem atenção, porque eu já sei que você é muito atento, para poder acompanhar esse raciocínio. Nós vamos lembrar que lá no sexto ano, se você já foi aluno desde o sexto ano aqui no colégio, usando esta mesma coleção, Diálogo Interreligioso, lá no sexto ano você já teve esse conceito, o que faz a ciência, o que faz a religião. Agora nós estamos fechando essa ideia. No nono ano, a gente amarra essas ideias, relembra aquilo do sexto ano, o sétimo ano também traz essas ideias, oitavo também. Então, na página 18 e 19, tem 3 questionamentos lá no teu livro, que eu não coloquei aqui no slide, e que você pode estar lendo, tá? Indica alguns exemplos de teorias científicas não comprovadas e as percepções da espiritualidade comprovada pela ciência. Você pode também, pergunta para tua mãe, para tua avó, quem está aí do teu lado, né? Oh, mãe, o que tu achas disso? Então, vocês podem estar conversando em família. Segundo pontinho, as explicações científicas e religiosas são incompatíveis? Por quê? Então, não responda assim, sem pensar. Não responda no susto.
Você precisa, se você não conseguir responder de início, vamos caminhando na nossa reflexão e depois você pode voltar e responder. Responda para você como reflexão. E aí é sobre a epígrafe que nós lemos aqui do Einstein. Bem bacana. Então, mudando aqui, lá no slide eu coloquei assim: assista o vídeo Conflito entre Razão e Fé. Importante que vocês assistam esse vídeo. Ele tem uma duração assim de 7 minutos, um pouquinho, 7 minutos, 8 minutos, e é um professor. Esse site ele é seguro, tá no YouTube também. Você vai assistir e ele vai trazer a história. Desde quando a religião tinha poder de decisão, lá na Idade Média, e ele vai trazendo. Quando começa o iluminismo, começa a entrar a razão, os filósofos, outros teóricos e estudiosos começam a pensar e eles começam, espera aí, não estamos de acordo. Será que podemos explicar tudo o que temos em nossa volta, as nossas dúvidas, por meio dos mitos? Lembram do nosso primeiro assunto? A ideia de mito? Será que eu posso hoje explicar a criação do mundo só pela teoria dos mitos? Será que eu posso explicar tudo que existe, a evolução das pessoas, por meio das histórias míticas? Então, a Idade Média, ela foi muito marcada por o momento religioso, né? A igreja andava junto com o Estado. Então, a igreja tinha poder de decisão. As verdades religiosas eram muito respeitadas. Era um mundo chamado mundo religioso, a Idade Média. Mas as coisas vão passando e vão evoluindo. Então, este vídeo, que está logo no início, que tem a plaquinha Fé e Razão, por favor, coloquei no início, porque a partir daqui você vai começar a ter uma leitura e você vai entender com muita facilidade o que o livro nos apresenta. Correto? Tranquilo? Todo mundo comigo? Então vamos adiante mais um pouquinho? Passando adiante, vem a questão aqui, o título, na página 20, que diz: Entre a religião e a ciência. Exatamente o que o vídeo lá atrás, que você assistiu, todo ele, completinho, vai trazer. Como é que caminhou, né, a religião e a ciência. E estamos aqui na página 20 do nosso material, ele vai trazer exatamente que durante toda a história, desde a Idade Média, onde nós temos registrado como estudo, e até antes disso, vê essa caminhada, essa relação entre a religião e a ciência. Tá? Mesmo porque o mundo sendo um mundo muito religioso, tanto que eu trouxe aqui, ó, para representar a ciência, eu trouxe a lupa e trouxe aqui a Bíblia, que é o texto sagrado dos cristãos. Poderia ser um outro para lembrar que era entre esses dois mundos, religião e ciência, por onde as pessoas iriam se guiar. Por onde? Então, durante esse tempo, houve sim conflito, aconteceram conflitos de ideia, conflitos de posicionamentos, conflitos até mesmo de dizer assim, não, vamos parar e repensar. Conflito quer dizer isso, não quer dizer uma briga, mas conflito quer dizer a partir do momento em que eu começo a repensar algumas atitudes, alguns jeitos de fazer a coisa. Então, a igreja e a religião vinham caminhando juntos, de repente oscilou esse diálogo entre o que está acontecendo entre a ciência e entre a religião. E eles perceberam um momento de integração. Não podemos jogar fora tudo aquilo que foi construído. As histórias míticas têm o seu valor. Ela serviu porque para um determinado tempo era a forma que tinha de explicar aquilo, um evento que não era explicado. Aquelas narrações ajudaram muito da construção de sociedade, de pensamento. Só que as coisas foram evoluindo. Na Idade Média, a igreja ganha esse poder, a igreja se sedimenta, se fortalece, mas mesmo assim, a ciência começou também a querer espaço, a questionar aquilo que nunca tinha sido questionado. Então, de repente, o conflito, nós podemos chamar de conflito, esteja ali. Dando sequência aqui no nosso material, nós vamos ver aqui que na Grécia, olha só, o mundo lá, né, não que nós somos do Ocidente, o mundo da Grécia, já tinham ali os filósofos que já tinham o teu tempo de estudo, de pesquisa, de observação e de pensamento crítico.
Então, esses filósofos lá na Grécia já começaram, lá no século VI antes de Cristo, eles já começaram a questionar a visão mítica dos mitos, que tudo explicava, né? Tinha as suas verdades míticas, e a questão mística. Então, essas duas caminhadas, mítica e mística, começou a ser questionada pelos filósofos. Eles começaram a separar, a pensar de forma diferente, não só a partir pelas narrativas dos mitos. Então, repensar esses mitos foi uma forma que eles tiveram de entender aqui a fé, a razão e a ciência. A fé está ali, vai lidar mais com a questão do mistério. Lembra as religiões? Todas elas têm a questão do mistério, a questão do acreditar. Você não vê, você tem fé por quê? Você sente, mas você não consegue, você não consegue conceituar a fé, porque ela é tão intrínseca, ela é tão própria de cada um. Então a fé vai lidar com o acreditar, com a questão da esperança, de você esperar. Você fica acreditando que algo vai acontecer e você acredita mesmo, isso te fortalece com o futuro. E tem a ver com o invisível. Então eu fecharia aqui, no slide eu coloquei fé, razão e ciência com a questão do invisível. Então a fé está nesse campo, tem muito a ver com o mistério, com aquilo que você vai sentindo, vivendo, e é uma coisa íntima, é uma coisa sua. A razão, ela já entra mais em conexão com a ciência. Porque a razão, ela já vai trabalhar mais a questão do pensar, do raciocinar, do estudar, do comprovar, do fazer testes para ver, dá certo, não dá certo. Aí já entra o campo da razão. Então, a razão e a ciência, elas desenvolvem essas duas áreas, elas caminham juntos, porque a ciência entra a observação, observar as provas, então tem que testar até que se chegue a uma conclusão a partir de algo concreto, e também das demonstrações e repetições. Nós estamos vivendo agora a situação bem atualizada agora de vamos dizer assim, de vacinas para o Covid-19. Então, eles não podem sair fazendo, a ciência não trabalha assim. A ciência trabalha com observação, a ciência trabalha com provas, então tem que fazer testes, tem que fazer demonstrações, e aquilo é repetido. Tem toda uma questão metodológica, diferente da fé. A fé, eu posso chegar para você agora e dizer assim, eu tenho fé que essa situação de Covid-19 vai mudar, que nós vamos voltar para a escola, encontrar os nossos amigos, sair. Eu tenho fé. Vocês percebem a diferença? Porque a fé parte do meu modo, como eu me posiciono interiormente, é algo meu. Então, pensa essa situação agora, vivida na Idade Média, em que a ciência estava começando a desenvolver, estava surgindo ali um grupo de pensadores, de estudiosos, de teólogos e outros mais, e eles começaram a questionar tudo aquilo que era dito pela igreja, as verdades ditas pela igreja. Então, eu trouxe aqui, lá no slide, está aqui no livro de vocês, alguns pensadores que é para o momento importante vocês entenderem. Quem foram esses pensadores que contribuíram na formação de conhecimento? Para sair daquela questão de mitos, que se explicava tudo, para a questão da ciência, da comprovação, das demonstrações. Então, eu tenho o primeiro aqui, que é o Agostinho de Hipona. Está no livro de vocês, na página 20. O Agostinho de Hipona, ele é do ano 354, o ano 430. Então, primeira coisa, Agostinho de Hipona, ele também era um religioso. Ele estava lá naquele mundo religioso, ele entendia muito do que a igreja tinha como verdade de fé. Mesmo assim, ele começou a entrar para entender como é que poderia integrar essas duas coisas, fé e ciência. E ele traz o seguinte pensamento. Ele buscou integrar o pensamento teológico na questão daquele mundo de filosofia aristotélica, neoplatônica, e ele começou a ver o seguinte, que as verdades que a ciência estava descobrindo, estudando, aqueles cientistas, aquelas verdades, quem era o princípio daquilo? Deus. Então ele diz, as verdades são reveladas ao ser humano por meio da luz divina. Essas verdades são de Deus, mesmo sendo elas pesquisadas, estudadas, comprovadas pela ciência.
Assim, o Agostinho de Hipona desenvolve o seu estudo, mesmo sendo um religioso. Então, ele vai dizer, todas as verdades que a ciência está estudando, descobrindo, ela vem de Deus. Algo inspira, algo faz com que os cientistas cheguem àquele ponto para dizer, não, esta teoria não é mais mítica, esta teoria ela é científica, ela foi comprovada porque houve testes, houve observação, todos aqueles princípios que nós vimos antes. Então, o primeiro, Agostinho de Hipona. O segundo, conforme o nosso livro, São Tomás de Aquino, muito respeitado na igreja, religioso também, estudioso também, além de ser religioso, também um grande cientista, respeitado nesse mundo acadêmico. E Santo Agostinho, ele depois, lá no ano de 1225, então pulamos lá de 354 para 1225 até 1274. O São Tomás de Aquino, lá no século 13, tá? Ele já veio dizer assim, ó, cada efeito, tudo o que acontece, o início, o primeiro de tudo que acontece das verdades é Deus. E o último também é Deus. Isso ele fez a partir das observações dele, além dos momentos de orações, também do momento de estudo dele. Então ele diz assim, ó, ele recorre à filosofia aristotélica e ele formulou as 5 provas racionais para a existência de Deus. 5 provas ele estudou, levou, não foi uma coisa rápida. Ele seguiu aquele procedimento que a ciência exige. E ele chega a essas 5 provas da existência de Deus. E ele diz, a causa primeira, Deus é a causa primeira e é o fim de todo ser. Porque se tudo que tem ali, no mundo que existe, alguma coisa teve que ver de princípio. Quem que começou tudo isso? Uma inspiração? Uma luz? Uma motivação? Quem fez essa motivação? Então, a partir disso aí, ele desenvolve todo, e hoje isso é muito estudado nas escolas, nas faculdades. Aí o século XVI, estas conversas começaram, esses estudos não pararam, tá? Porque quando começa, pensa, um estuda que passa para o outro estudioso começa a entender a fala e começam a debater. Esse debate entre os estudiosos da ciência foi ampliando, eu diria hoje, foi agregando, foi trazendo valores, porque é bom quando a gente abre para um debate e esse debate chega a um comum acordo. Aqui, no século XVI, foi esse período bem turbulento. Esse período de aceitação, não aceitação, que a fé respondia tudo, o outro grupo dizia não, que a ciência, e houve sim esses conflitos de pensamento. E aqueles que iam contra a igreja sofriam, represália, eram castigados. A igreja tinha esse poder, porque era igreja e Estado. Basta vocês assistirem aqueles filmes mais antigos, que vocês se lembram? Quando um rei era coroado, quem é que colocava a coroa? Quem é que certificava aquele cargo, aquela função, aquela responsabilidade de rei? Era a igreja, era o Papa, que ia ali e falava, a partir de hoje, e aquela coroa, ela era colocada. Então, a igreja, ela caminhava junto com o Estado, ela tinha tanto poder quanto o Estado. E isso século XVI, que foi um momento bem complicado, porque os pensamentos estavam vindo, a ciência estava crescendo, o iluminismo estava entrando, a razão, não mais só a fé, mas a razão também estava começando a pensar sobre os eventos, sobre as coisas, sobre o que acontecia. E eu trouxe aqui 4 exemplos que está lá no nosso livro, na página 21, de que foi importante na história. O primeiro que está aqui é o Nicolau Copérnico, que ele é do ano de 1473 a 1543. O Nicolau Copérnico, também religioso, ele chega com a teoria heliocêntrica. Então, o que é teoria heliocêntrica? Resumindo o estudo do Nicolau Copérnico, em que antes a Terra era o centro, tá? E tudo girava em torno da Terra. Essa era a ideia antes aceita. Com Nicolau Copérnico, ele disse, não, é o contrário. O Sol é o centro e tudo gira em torno do Sol, os planetas, tudo em torno do Sol, heliocêntrica. Então, essa teoria dele não foi tão simples como a que nós estamos falando aqui. Causou
muitos problemas em termos de concepção, em termos de aprendizado, em termos de cultura, o que as pessoas já entendiam. Nossa, a Terra é o centro. Aí de repente não é mais a Terra. Como que muda assim de pensamento rápido? Não é tão simples. E ele foi sim castigado por isso, né? Porque a igreja não aceitou no primeiro momento essa ideia dele. Então, mas aí a ideia continuou, porque ele conseguiu mais amigos daquela área da ciência para poder comprovar que tem aqui o Giordano Bruno, tem aqui o ano 1548 a 1600 a 1500, deixa eu ampliar aqui, 1600, que é o Bruno Giordano, também italiano, também religioso, porque naquela época, para ter grandes estudos, para poder estudar, os religiosos tinham mais facilidade. Nem todas as pessoas estudavam como hoje, né? Que nós somos obrigados a vir para a escola, ou vir porque amamos a escola, né? Naquela época, o estudo era de uma classe. E normalmente, no monastério, a primeira coisa que eles faziam era saber ler e escrever, desenvolver a razão. Então, essas pessoas aqui entraram nesse mundo e começaram a contribuir. Outra pessoa que ganhou força, que deu força para a ideia do Copérnico, foi o Galileu Galilei, que está aqui em 1564 a 1642. Então, observe bem o ano de cada teoria, de cada estudo, de cada momento da história em que a ciência foi começando a tomar espaço, ganhando espaço, trazendo a razão para que começássemos a repensar as atitudes. Então, tem aqui. E por fim, também não só esses aqui, o que o livro apresenta, nós temos também o Charles Darwin, que ele traz ali a origem das espécies, a seleção natural, né? A evolução seletiva. Então, inclusive, essa teoria do Charles Darwin vem exatamente tudo contra o que a igreja pregava e ensinava. Porque qual é a história que a igreja, no caso a cristã, tem como criação do mundo? Nós temos lá em Gênesis, que foi feita em 6 dias. Em 6 dias foi faça-se a terra, faça-se o sol. Tudo que tem em cima da terra, sobre a terra, do céu, no espaço, foi feito em 6 dias. 7º dia, Deus descansa. Assim a mitologia traz, as crenças acreditam, né? Isso foi contado antes. Com a ciência, com a origem das espécies, com Charles Darwin, isso tudo ficou meio complicado de entender. Trocar, de repente, não é tão simples. A igreja não aceitou estas ideias no início, porque tudo isso ia contra aquilo que a igreja pregava, as verdades de fé da igreja. Mas isso veio contribuir. Lá tem uma atividade, né? Na página 21, já coloquei aqui, uma atividade para vocês pensarem, tem uma tirinha muito interessante. A partir da nossa conversa e da leitura, vocês vão responder essa tirinha e lá embaixo nós fechamos nesse grupo de pessoas que colaboraram com a ciência no campo religioso. Eles não ficaram contra a religião, eles contribuíram para avançar um pouquinho o pensamento humano, a forma de viver do ser humano. Veio aqui esse padre jesuíta, Pierre Teilhard de Chardin, tá? Jesuíta, dedicado aos estudos de 1881 a 1955. Então já são datas mais próximas, não a vocês, né? Mas da nossa história já é bem próximo. E ele veio já dizendo o seguinte: tudo isso que veio ali com Copérnico, com Giordano Bruno, com Darwin, com Galileu Galilei, não é para causar tanta desestrutura na fé das pessoas. Por que não um diálogo, uma integração entre fé e ciência? Então, o Teilhard de Chardin, ele chega exatamente com essa ideia, harmonizar as coisas. Quem disse que a fé é contra a ciência? Quem disse que a ciência é contra a fé? Lembra da primeira frase lá no início, no epígrafe? Quem disse? Por que fé e ciência não podem caminhar juntos, sem que uma destrua ou exclua a outra? Então, hoje é muito comum a gente ter essa ideia de fé e ciência caminhando juntos, tá? Sem conflitos. Então, respire um pouquinho, né? Tanta informação, né, gente? É muita informação. FHCR é assim, né? A gente também pensa, a gente também usa a ciência.
Nós usamos a fé e usamos a ciência. Isso é FHCR, né? Dá um respiro, então, paramos ali no padre jesuíta Pierre Teilhard de Chardin, né? Que ele vem exatamente nesse momento de estudo e ele fala: calma, pessoal, não precisamos jogar fora tudo aquilo que nós aprendemos com o passar do tempo, que vimos lá nos mitos, mas nós podemos acrescentar. Não vamos virar as costas para a ciência, mas também não vamos virar as costas, deixar de lado, virar as costas aqui, né? É ignorar a religião. Tem uma maneira de fazer com que essas duas, religião e ciências, caminhem na harmonia. Sabe por quê? O Teilhard de Chardin, nos seus estudos, ele chega a uma conclusão. A fé tem a sua especificidade. A fé, ela vai trabalhar a questão da experiência interior, a questão da intimidade, a questão como você tem os seus sentimentos. E não está nada errado. A ciência, ela vai trabalhar com a observação, com a comprovação, com os testes. Então, quer dizer, o que um atrapalha? Cada um tem o seu objetivo. Então, não tem por que criar conflitos, ou assim, eu perdi a fé, porque não há necessidade. Então, o Teilhard de Chardin, ele amarra toda essa ideia, desde a Idade Média até o ano de 1955, os estudos ainda continuam, que sim, há uma maneira de caminhar com harmonia, uma respeitando a outra, a fé e a religião. Então, lá na página 22, a gente continua, lá na página 22, é onde fecha assim, ó. Atualmente, agora estamos no ano, né, de 2020, atualmente houve grandes avanços científicos. Nós podemos parar um pouquinho e refletir quais foram os avanços científicos que você, nono ano, se lembra agora? Algum avanço científico? Então, toda hora acontece alguma coisa na ciência que vem contribuir com a vida humana. E quando eu falo de vida humana, tem lá no fundo a questão do mistério, né? Do sentido da vida. Entra um pouquinho a questão da fé. Então, a ciência, esses avanços científicos, o tempo todo está colaborando com a questão da vida humana. E ele continua, porém, ciência e religião continuam sendo instrumento para dar sentido e significado à existência. Então, não tem por que ter essa discussão de ignorar uma ou ignorar a outra, mas tentar trazer para uma integração, para um diálogo, a fé e a ciência. E ele continua, ó, conflitos podem existir, mas o que faz o ser humano encontrar respostas para questões últimas de sua existência é o diálogo, o encontro, a integração, esse encontro de saberes. O que sabe a fé? O que sabe as ciências? Então, esse encontro de saberes é que vai trazer um crescimento e vai trazer contribuições para a evolução do ser humano. Tem também uma atividade aqui, responda essa atividade, tá? A número 2 está aqui no slide, sem problema. E aqui, fechando a nossa aula, nós temos lá como título Religião a serviço do conhecimento. As coisas foram evoluindo, realmente o pensamento científico foi tomando espaço. E a igreja, olha que interessante, a igreja conseguiu acompanhar essa evolução científica. A igreja também deu passos. Ela saiu muito daquela questão mítica e mística, não deixou de lado, tem ainda a questão da fé, a questão mítica e mística, isso continua, mas a igreja começou a caminhar junto com a ciência. Então nós temos aqui lá na Idade Média, a própria igreja começou a abrir universidades, né? Inclusive em Roma, tem lá em 1603, foi fundada a Pontifícia Academia de Ciência do Vaticano, que conta-se que neste ano quem estudou lá? O Einstein. Então, significa que a igreja, ela foi aceitando também aqueles pensamentos que antes as pessoas que tinham pensamento contrário à igreja eram levadas a fogueiras, eram queimadas em praça pública. A igreja vai crescendo, vai evoluindo, vai entendendo que tem que abrir um campo para entender a ciência na fé. E aqui, vem aqui algumas faculdades, né, que a igreja foi abrindo desde a Idade Média e até hoje. Prova que hoje nós temos faculdade aí de ciências da religião, que vão trabalhar como acontecem esses eventos religiosos, e isso é importante, a gente entender isso e partir do princípio que podemos sim usar a fé e usar a religião
para a vida das pessoas, desde que isso venha contribuir para o crescimento das pessoas. Então, um breve resumo do que nós falamos aqui é o primeiro conflito entre razão e fé. Como que a fé era vista antes e como que a ciência foi entrando. O que trabalha a fé? O que trabalha a religião? Qual é o objetivo da fé? Qual é o objetivo da ciência? Eu falei religião, né? Da ciência. Cada uma tem o seu objetivo, o seu foco. Portanto, elas não precisam ignorar, excluir uma ou outra. O que nós temos que fazer? Unir. É o que está acontecendo, é o que acontece hoje. Na nossa próxima aula vai ser interessante, que eu quero que vocês hoje, além de responder as atividades, pensem na história de família de vocês. Se já aconteceu algum evento, algo que teve a ver com a ciência, mas também estava bem presente a questão do mistério e da fé. O que aconteceu na sua família, na tua vida, que aconteceu esses 2 episódios, que teve um momento de ciência e de fé. Quem sabe na próxima aula nós vamos continuar, a gente vai ver isso direitinho. Lá, fechando então, bons estudos, use o seu livro, responda as atividades conforme pede aqui e nós paramos aqui na página 23. Eu espero vocês na próxima aula, já lendo o restante, para nós estarmos aqui, ó, juntinhos, ó. Fiquem com Deus.